que eles fazem pro Corinthians, né? Impressionante. E eles sempre estão juntos, né? Você vê lá, Augusto ganhou, quem que tava do lado dele? Armando, que hoje que era o segundo vice, e Osmar Stabile o primeiro. Que é o presidente. Aí veio o presidente, que é o Osmar Stabile, e veio o Armando, que eu nunca vi no Corinthians, não conheço, nunca vi. Acho que a única vez que eu vi, que eu fiquei sabendo, é que ele é um dos 3 advogados que entrou com recurso uma vez no jogo do Pacaembu, não é isso, Cascão? Agora virou um manda-chuva do Corinthians. Virou uma coisa impressionante. Aí o Andrés, que ficou 16 anos, que tirou do Alibe, né? Aí entra com o presidente Tampão, fica 16 anos, coloca um monte de gente, pá. Agora, todos eles têm a chave da porta da esperança, que tenho dinheiro, tenho isso, eu sei que a gente precisa estabelecer uma norma em relação... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do programa Os Donos da Bola da TV Bandeirante, apresentado pelo Craque Neto, que acabou aí tecendo duras críticas contra a diretoria do Corinthians, porque está com salário atrasado. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho do mercadão da bola do Corinthians. O atacante Vitinho, ele acabou aí nas últimas horas sendo oferecido ao Corinthians. E, segundo informações, o atleta foi muito bem avaliado pela diretoria do Corinthians. Após o Timão aí soltar uma nota dizendo que tinha encerrado as tratativas com Biel, que joga no Sport de Portugal. Por quê? Porque o Corinthians soltou essa nota. Porque o Sport de Portugal pediu 7 milhões de euros no Biel. Corinthians ofereceu 5 milhões de euros. Mas o Sport não aceitou e o Corinthians não quis subir a proposta. Biel está dentro das características que o técnico Dorival Júnior pediu ao diretor Fabinho Soldado. Um atacante que joga pela direita, joga pela esquerda, velocista, que sabe quebrar as linhas. Porém, a negociação não foi na frente. Então, a partir desse momento, os empresários passaram aí a oferecer os seus jogadores ao Timão. Não é segredo para ninguém que o Corinthians quer um atacante aí de beirada e velocista para quebrar as linhas, né? Todos os atletas que são oferecidos, os nomes vão direto para o técnico Dorival Júnior e para o diretor executivo do Timão, Fabinho Soldado. Acredito eu que o salário do Vitinho deve ser aí pouco mais de R$1 milhão. Agora eu vou dar minha opinião. Para mim, Vitinho é mais um jogador que praticamente igual o Vitor Sá, mas sinceramente eu não traria, porque são jogadores tecnicamente fracos, são jogadores que vai chegar apenas para compor elenco. O elenco do Corinthians hoje é um elenco bastante inchado, já tem muitos jogadores. O que a gente está precisando hoje no elenco não é de quantidade, são jogadores de qualidade. Então o Corinthians tem que ter muita cautela, porque não tem dinheiro, certo? O Corinthians hoje está buscando jogadores no mercado livre, no final de contrato ou livre, porque o Corinthians não tem capacidade para comprar os direitos econômicos de atleta nenhum. O Corinthians quer pegar jogador livre no mercado ou em final de contrato para pagar apenas salário. Então tem que Dorival e Osmar Stabile e o diretor executivo Fabinho Soldado tem que ser muito criteriosos para tomar algumas decisões a respeito de contratação. Por que eu estou falando isso? Porque para mim, ao invés do Corinthians apostar no Vitinho, sabe o que eu faria? Eu apostava nos jogadores da categoria de base. Corinthians hoje tem lá, por exemplo, o Kaique, que é muito bom jogador da categoria de base. Tem o Cauê, outro jogador espetacular na categoria de base. Vitinho tem idade avançada. Então,
tem que olhar, para você contratar um jogador com essa idade, você tem que olhar o histórico de lesão do atleta, você tem que olhar a situação física do atleta, você tem que olhar se ele ainda tem velocidade, né? Então você tem que olhar uma série de coisas. O Corinthians precisa tomar muito cuidado para fazer algumas contratações, né? Jogadores, a partir da manhã, a janela se abre. Então, os empresários estão todos querendo colocar seu jogador no Corinthians, porque o Corinthians é um clube que tem muita visibilidade, é um clube que é muito exposto na mídia, né? Corinthians é um clube aí que traz muita visibilidade ao atleta, então todos os atletas querem jogar no Corinthians. Outro jogador que foi oferecido ao Corinthians é o Corozo, mas esse nome não agrada a diretoria do Corinthians. Esse nome nem agrada a diretoria. Tem proposta para Las Palmas, né? Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar os detalhes. O Carlos Vinícius, ele tem proposta para o Las Palmas. E é outro jogador que vai desembarcar no Brasil segunda-feira. Mas não necessariamente para assinar com o Corinthians. Mas sim porque o Carlos Vinícius tem familiares aqui no Brasil. Na verdade, a negociação com o Carlos Vinícius, entre Carlos Vinícius e Corinthians, ela está nesse momento parada. Porque Fabinho Soldado não disse ainda, né? Se sim ou não para contratar o Carlos Vinícius. Se fechar, né, o salário do Carlos Vinícius será em torno aí de R$900 mil, com a bonificação chegando aí até 1.200.000. Detalhe, essa proposta é do Carlos Vinícius e não do Corinthians. O Corinthians não quer pagar tudo isso. Então, por isso que Fabinho Soldado não deu ainda a resposta. Porque se o Fabinho Soldado disser que aceita, já está contratado. Então, o Carlos Vinícius aceita ganhar 900 mil de salário e com bonificação ainda no contrato que pode chegar a 1.200.000. Mas Fabinho Soldado ainda não quer pagar todo esse valor. Lembrando que a negociação encontra-se parada, porque, né, o Fabinho está aí analisando calmamente, tecnicamente, né, a proposta do jogador é de ganhar 900 mil para chegar a 1.200.000 dentro de um salário de 2 anos. Mas a diretoria ainda não fechou, mas é um nome que está sendo muito avaliado, sendo muito estudado, até porque há uma possibilidade de Yuri Alberto sair no meio do ano. Não acredito que vai sair não, sinceramente. O Yuri Alberto vai pelo menos final de ano, vai até o dezembro no Corinthians de 2025, e ano que vem tem certeza ele não joga no Corinthians, porque tem times europeus de olho em Yuri Alberto. E para você pagar 900 mil a 1.200.000 do Carlos Vinícius para ficar no banco, acho muito dinheiro, acho, sabe, um valor estratosférico. Eu não pagaria, mas aí a diretoria do Corinthians que tem que saber o que é melhor para o clube. Essa é a minha opinião. E aí o Craque Neto acabou aí tecendo duras críticas na diretoria do Corinthians, porque o salário está atrasado desde sexta-feira. Craque Neto ainda foi muito pontual nas suas críticas, dizendo: por que pagou o Memphis Depay, que tem uma outra realidade, ganha um absurdo, e os funcionários da limpeza, da cozinha, o pessoal da jardinagem, por que não pagaram essas pessoas? Sendo que essas pessoas ganham muito pouco e seu dinheiro está comprometido para o final do mês. Por que não pagaram? Então, o Craque Neto ficou muito revoltado de saber que o Corinthians não pagou os funcionários. O Memphis Depay ganha em torno aí de 3 milhões por mês, com os gatilhos no contrato, pode chegar aí a 6 milhões, um jogador que o Corinthians paga 279 mil reais para ir morar num hotel luxuoso, está entre os 20 melhores do mundo, ou seja, cerca de 9 mil reais por dia. O Corinthians hoje é uma bagunça, deve salário, deve direito de imagem e deve também premiações. O Osmar Stabile e o seu vice Armando Mendonça precisa trabalhar de forma mais coerente e resolver essa situação do funcionário o quanto antes possível, porque isso é uma vergonha.
Deixaram uma pessoa que tem um salário aí de R$ 1.500, no máximo R$ 2.000, sem pagar, né? E tem esse dinheiro já está todo envolvido no orçamento da casa no período de um mês. Então, craque Neto, concordo plenamente, tem razão de tecer duras críticas contra essa diretoria amadora do Corinthians. O Corinthians precisa se profissionalizar e muitos corintianos já acham que a solução do Corinthians seria virar SAF para se profissionalizar. E aí, fiel, gostaria de saber de vocês. Craque Neto tem razão em tecer duras críticas contra a diretoria do Corinthians por não ter pagado o salário dos funcionários da jardinagem, dos funcionários da limpeza, da cozinha? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube. Entender que vocês estão gostando do conteúdo. Recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E detalhe, não esqueça de deixar a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. E ativa o sininho, porque o sininho, ele notifica toda vez que eu gravar conteúdo e faço isso todo dia. Vocês vão receber de forma exclusiva as informações do nosso time de coração, que é o Coringão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.